Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo torque e condição de equilíbrio. O problema que a gente vai resolver é esse aqui, que encontra-se na prova da SpaceX de 2018. Vamos a ele. Ele traz pra gente essa situação aqui. Eu vou pedir que vocês leiam o enunciado para poder treinar um pouco aí da interpretação desse tipo de problema. E na sequência eu já resolvo ele com vocês. Alguns momentos depois. Como vocês viram, o enunciado fala que eu tenho aqui uma haste de massa desprezível, então eu não preciso trabalhar com o peso dessa minha haste. E essa haste, ela possui esses três pontos A, C e B. Do ponto C ao ponto D, eu vou utilizar uma mola aqui, ó, para prender a minha haste aqui na parede. E no ponto A, eu tenho um local aqui onde eu tenho uma articulação. Então isso quer dizer que essa haste ela poderia se movimentar tanto para cá, ó, como aqui para cima. Imaginem que isso aqui é a haste, ó. Ela está presa aqui e nesse ponto aqui onde eu tenho articulação, eu posso mover essa haste girando aqui para cima ou para baixo, de acordo com as forças que eu aplico. Então, aqui no ponto O vai ser justamente o meu eixo de rotação. O problema aqui é que eu calcule quanto é a constante elástica dessa mola para que essa haste fique em equilíbrio, ou seja, para que ela não tenha o movimento de rotação nem num sentido nem no outro. Para calcular esse tipo de problema, o que é que a gente faz? A gente usa o que a gente já usou, né? A gente tirou justamente dessa cena aí do Thanos. Eu vou usar a condição de equilíbrio, onde eu posso somar os torques que causariam um movimento de rotação num determinado sentido e igualar aos torques que causariam um movimento de rotação no outro sentido. Então, essa aqui é a minha condição de equilíbrio para um corpo extenso não girar. O cálculo desses torques, ele leva em consideração a força aplicada num determinado local e a distância da onde a força foi aplicada até o ponto onde é o meu eixo de rotação. Essas forças e essas distâncias, elas vão ser perpendiculares. Então a gente só vai trabalhar aqui com forças e distâncias que são perpendiculares entre si. Eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Então, voltando aqui para a questão, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai identificar as forças que eu tenho aqui no meu problema. Algumas já estão aqui, ó, desenhadas, a de 20, a de 40 e a de 60 newtons, mas eu tenho aqui uma mola, então essa mola, ela aplica uma força nessa direção aqui, já que essa mola está formando um determinado ângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui eu tenho 60. Se eu somar aqui os ângulos, tem que dar 180, então 90 mais 60 vai dar 150, tá faltando 30 aqui, então o ângulo que a força elástica forma aqui vai ser de 30 graus com a horizontal. Será que tem mais força aí? Vamos olhar aqui para o ponto onde é a minha articulação. Eu posso imaginar que eu teria duas forças aqui, ó. Por exemplo, uma nessa direção e uma nessa outra. Considerando isso, eu já consigo fechar aqui todas as forças que estão aqui no meu sistema. Notem que eu disse para vocês que a gente precisa trabalhar com a condição de equilíbrio, somar os torques, certo? Só que, o que é que a gente faz? A gente trabalha com as forças que são perpendiculares à distância do eixo ao ponto onde a força foi aplicada. O eixo de rotação é nesse ponto aqui, ó, que é onde está a minha articulação. Lembra? Eu disse que a haste está aqui, ó, ela pode girar para cá ou para cá. Então, o eixo de rotação está exatamente nesse ponto aqui, ó. Se eu aplicar uma força também na horizontal, eu não causo rotação. Quem é que causa rotação? São forças que são perpendiculares, ou seja, pode ser uma força aqui para cima, ó, causa rotação para cá, ou outra força aqui perpendicular que causa rotação para cá. Ah, professor, mas e se a força formar um ângulo? Se a força for assim? Bem, se a força for assim, o que é que eu faço? Eu faço o que eu fiz aqui com a minha força elástica. Eu reescrevo ela utilizando componentes horizontal e vertical. Então, a força aqui formava um ângulo, mas eu optei por trabalhar apenas na horizontal e na vertical, porque eu já sei que algumas dessas componentes vão causar um torque nulo. No caso, ó, se a gente olhar para cá, para a figura, vocês vão ver que essa força aqui, ó, ela não causa rotação. Essa outra aqui também, ó,
Imagina que está aqui e eu tenho uma força para cá. Ela não vai causar a rotação da barra. Professor, e essa outra força aqui, ó? Como vocês podem ver, essa força ela está aplicada diretamente aqui no local em que está o eixo de rotação. Nesse caso, como a distância do eixo de rotação a ela é igual a zero, ela vai causar também um torque nulo. Então, pensem o seguinte, o torque ele vai ser nulo em duas condições. Uma, quando a força estiver sendo aplicada no próprio eixo de rotação, ou quando a força ela for paralela a essa distância, tá? Então, essas forças aqui não causam torque, essa aqui não causa torque, quem vai causar vai ser essa aqui, ó. Então, essa força ela puxa para cá, logo ela ia fazer a haste girar nesse sentido, como vocês podem ver aqui. Essa outra também faz a haste girar nesse sentido, e essa outra aqui também, ó. Então, essas três forças aí para baixo, elas fazem a haste girar aqui para baixo, ó. E essa aqui, ela causa uma rotação nesse outro sentido, vai ser para cima. Então, eu vou ter isso aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou equacionar isso aqui, ó. Eu vou dizer que esse torque aqui, que é o que causa a rotação nesse sentido, ele vai ter que ser igual à soma desses outros torques que causam a rotação nesse outro sentido, aqui para baixo, ó. Colocando aqui os valores, o que é que eu tenho? Eu vou ter, desse lado aqui, a minha componente da força elástica, que vai ser essa aqui, ó. Eu vou chamar ela de FEY, porque é a força elástica na direção Y. Vezes a distância até o eixo. Então, se aqui eu tenho 1 metro mais 1 metro, eu vou ter 2 metros. Aqui eu tenho esse outro torque aqui, ó, que vai ser 20 vezes essa distância, ou seja, 20 vezes 1. Aqui eu vou ter 40 vezes essa distância é 3, é só contar, 1, 2, 3, tá aqui. E aqui eu tenho 60 vezes essa distância. Então, eu equacionei tudo bonitinho aí. Só que agora eu vou precisar reescrever essa força aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. Eu sei que a minha força elástica na direção Y, que é essa aqui, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual à força elástica vezes o seno do ângulo. Lembrem-se, eu estou precisando calcular a componente de uma força. Se eu quero a componente que está colada, no caso seria essa, eu uso o cosseno. Como não é ela que eu quero, então eu vou usar o seno. Lembre-se, se é a componente colada, eu uso o cosseno. Se não é a que está colada com o ângulo, eu uso o seno. Feito isso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o seno de 30, a gente sabe que é meio, o problema deu aqui, ó, meio, eu coloquei já 0,5. A força elástica, ela é K vezes X, então eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui, ó. Quando eu faço isso, eu vejo que eu preciso do K e do X. O X foi dado aqui no problema, ó, que é a deformação da mola. Eu estou interessado no K, na constante elástica. A deformação da mola, o X, ele é 10 centímetros. Eu vou passar centímetros para metro, então eu vou dividir isso aí por 100. Eu vou ter que o meu X, ele é 0,1. Tá aqui, ó. Qual é a única coisa que eu não tenho? É o K, que é justamente o que a questão quer. Então, eu vou fazer as contas aqui. Vou pegar 0,5 vezes 2 vai dar 1, vezes 0,1 vai dar 0,1. Tá aqui, vezes o K. Tá aqui, ó. Isso aqui eu preciso somar. Então, somando, isso dá 380. E isolando o K, eu vou ter 380 dividido por 0,1. Fazendo as contas, vocês vão ver que vai dar 3.800 Newton por metro, que é a unidade da constante elástica. Então, a minha resposta, ela é a letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.